Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui para que juntos possamos buscar o conhecimento tão necessário. Então vamos dar início à nossa reunião, elevando uma prece, agradecendo a Deus sempre, ao nosso Pai de amor, por mais uma abençoada oportunidade. A Jesus, esse mestre, amigo, querido, que jamais há de nos amparar. Assim como toda essa equipe de amigos que estão sempre a nos apoiar. Abençoa, Senhor, os trabalhos, os trabalhadores, todos os amparados e assistidos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar a quem achamos ser nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, trouxe aqui hoje uma passagem do Livro dos Espíritos, tá? O livro 2º, do capítulo 8º, Esquecimento do Passado, pergunta 392, né? Para a gente falar um pouquinho sobre as encarnações, né? Nós estudamos muito na doutrina, sabemos que tudo é feito ali com um preparo, né? Para que nós possamos estar aqui, né? E isso está ligado diretamente à questão de que em nossas vidas nada é por acaso, né? Muito pelo contrário. Seja o nosso ciclo social, seja a casa no qual nos ligamos, né? Casa de Fabiano, seja a doutrina espírita. Então, ou seja, para nós estarmos aqui, foi feito um trabalho para que a gente pudesse recomeçar, né? Então as questões das reencarnações estão ligadas sobre os recomeços, né? Como é importante, né? Então nós vivemos uma passagem, uma encarnação, regressamos ao plano espiritual e depois teremos outras dentro do quadro de nossas necessidades, né? Para que aos poucos possamos ali trabalhando as nossas dificuldades, né? Então, as situações elas nos são postas como oportunidades, né? Para que a gente possa trabalhar essas dificuldades, né? Situações, pessoas, né? Tudo aquilo que nós precisamos que vai nos auxiliar e principalmente nos ensinar, né? Então, é muito importante, né? Essa encarnação que nós vivemos. É muito importante estarmos aqui, né? Seja no nosso país, na nossa família, no local de trabalho, enfim. Então, tudo que nós estivermos passando, com certeza haverá ali de ter uma, uma oportunidade muito importante para cada um de nós. Por mais difíceis sejam as situações, né, a gente tem que pensar que pode ser ali uma primeira oportunidade que a gente esteja passando por aquilo, né, junto daquelas pessoas. Então precisa é, ser precisa ser como uma conquista, né, um recomeço, uma outra oportunidade. Então pode ser um reencontro ali no primeiro momento, né, mas que aos poucos, trabalhando isso não só nessa encarnação, mas ao longo de tantas encarnações, consigamos ali vencer as barreiras, né? Que isso é muito importante mesmo, né? Então, estarmos na doutrina, estarmos vivenciando os ensinamentos de Jesus, né? Tendo essa oportunidade que são as diretrizes seguras, né? São os portos seguros que nós precisamos que irão fortalecer o nosso íntimo para que a gente possa continuar a nossa vida, né? A nossa jornada, tá? Então, essa encarnação é difícil, por mais situações difíceis, mas com certeza não é por acaso, tá? Não é por acaso que nós estamos ali envolvidos nessas situações. É lógico que a gente tem que estar sempre melhorando, a gente tem que estar sempre buscando bem para nós, enfim, para o meio, e para isso é necessário
que a gente mantenha uma sintonia saudável, uma sintonia mais equilibrada, né? Nos aliando ali ao hábito da prece, né? O hábito dos pensamentos, né? A reflexão sobre os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos trazendo para nós, né? E fazendo com que seja a nossa realidade, os nossos desejos mais íntimos, e não simplesmente aceitar todas as situações, muito pelo contrário, né? Refletir sobre toda aquilo que nos está sendo posto, tá? Então, as encarnações são importantes, sim, pois são importantes de nós refletirmos num todo, não somente vivemos de momentos, buscarmos ali a felicidade de uma forma, mas muito pelo contrário, equilibrar essas formas de busca da felicidade, né? Saber que os nossos ganhos materiais são importantes, né? Quando nos dedicamos, enfim, buscamos, mas quem nós somos realmente? É a pergunta que fica. Quem nós somos realmente, né? O que levaremos, né? O que estará sempre conosco, né? Então essas perguntas a gente deve se fazer, sim. E aí nos depararemos conosco mesmo. O que levaremos conosco somos nós mesmos, a nossa individualidade, seres eternos que somos todos, tá? Vivendo de encarnação em encarnação, de programação em programação. Então essa pergunta aqui, ela é muito interessante, essas perguntas desse capítulo, que retrata algumas questões referentes ao porquê que se esquece o passado, mas por que eu não poderia me lembrar, né? Será que não iria me auxiliar essas lembranças do que eu já fui, tá? Então vamos pensar, vamos raciocinar sobre isso, né? Como lidaríamos se soubéssemos como fomos em encarnações passadas? Se tivéssemos cometido atitudes difíceis, por exemplo, será que teríamos o equilíbrio e a força para continuar? Ou então, se fôssemos reis, e agora nessa encarnação, dentro do nosso quadro de programação, tivéssemos ali uma vida mais regrada, será que iríamos nos aceitar, né? Nos aceitar e aceitar essa vida? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com esse ponto, né? Porque o mais importante é o que eu sou hoje. O mais importante é o que eu posso fazer da minha vida hoje, né? O mais importante é a oportunidade que Deus está me concedendo hoje de, através dessas ações, eu buscar novos caminhos, de eu trilhar novos caminhos, visando as minhas melhorias e as minhas construções íntimas, né? Porque algo que é comum a todos é a felicidade, né? Todos nós queremos ser felizes, né? Quem não quer ser feliz, né? Quem não quer desfrutar de momentos alegres, de construções boas para nós, né? Quando superamos problemas, dificuldades, e aí olhamos aquela superação ali para nós e nos deparamos com a nossa força íntima, né? Isso é muito importante e temos totais condições de buscar essas situações, de trabalhar essas situações, né? Mas para isso é importante o que? O nosso esforço. Então, a felicidade é uma construção. E para que isso aconteça, nós passamos pelas reencarnações também, né? Porque se nós tivéssemos apenas uma reencarnação para resolver muitas situações, com certeza precisaríamos viver ali no mínimo uns 500 anos, né? Vamos dizer assim. Mas não, tudo é feito ali de acordo com aquilo que nós podemos fazer, buscar e trabalhar. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pergunta 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Tá? Então é o que a gente acabou de comentar. Então por que ele perde essa lembrança do passado? Quando ele reencarna, ele não pode, ele nem deve saber de tudo, né? Porque traria consequências essas lembranças. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado,
tá? Então, ele já iria vir ali, se nós soubéssemos dessas coisas, do nosso passado, de uma forma ampla, das encarnações que já vivemos, isso ofuscaria a nossa encarnação, porque já estaríamos ali com os nossos caminhos traçados, né? Então já estaríamos ali totalmente direcionados nas nossas buscas, né? E isso que não é necessário, né? Isso que não pode acontecer, porque a cada encarnação significa o que? Um novo recomeçar através das escolhas que eu vou fazer, porque todos nós temos o que? O livre-arbítrio, né? Nós sabemos sim que há uma programação, né, quando regressamos ao plano espiritual, onde são revistas as situações que nós vivenciamos e uma nova programação dentro das minhas necessidades. Então são as situações que eu tenho que passar. Porém, o que eu vou escolher está ligado ao meu livre-arbítrio. Então eu tenho o livre-arbítrio de querer fazer um caminho, traçar um caminho ou não, seguir pela esquerda, pela direita, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho esse direito de escolha porque através dessas escolhas que eu faço, né, eu tenho o mérito daquilo que eu faço, daquilo que eu escolho, né, do meu trabalho, dos meus esforços, e eu não simplesmente peguei e já vim totalmente determinado e lembrando dessa programação que eu tive no plano espiritual. Tá? Então, por isso que nós temos, através do livre-arbítrio, o direito de escolhermos o que fazer. Então, nada deve ser imposto, muito pelo contrário, né? Tudo deve ser refletido, tudo deve ser traçado e dentro das nossas possibilidades trabalhadas, né? Porque aí nós teremos o mérito daquilo que nós estamos buscando. Isso é muito importante, né? Muito importante. Porque se nós viéssemos já com tudo certinho, lembrando de tudo que a gente se programou no plano espiritual, todas as lembranças, tudo que eu devo fazer, ia se tornar uma coisa muito mecânica, tá? Então a vida faz com que aquilo que eu precise venha até mim, mas eu vou ter o direito de escolher se eu quero aquilo ou se eu quero seguir outro caminho, enfim, né? E aí, esses caminhos que nós vamos nos direcionando, vai trazendo ali consequências. Né? Então, é importante nós mantermos sempre uma ligação aí, com o plano espiritual, com os nossos amigos espirituais, sempre nos recordar do anjo da guarda, né? Dos nossos amigos que se predispõem ali dentro dessa programação para nos auxiliar, tá? Nessa caminhada. Pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Então essa pergunta é bem interessante. Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as atribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu? Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, né? E é o que nós acabamos de comentar. E é assim que ela está sempre a recomeçar. Como conciliar essa situação, né? Como conciliar tudo isso com a justiça divina, tá? Então, se nós não nos lembramos, né? Como que teremos, ele fala, é responsável, né? Como pode o homem ser responsável por ato e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento, né? E como conciliar tudo isso na justiça divina, né? Então é muito interessante essa pergunta. Então o que Kardec faz? Agora vamos ver a resposta. Cada nova existência, nova reencarnação, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem ou o mal. Então esse ponto é importante, porque adquirimos experiências, né? Desenvolvemos a nossa inteligência de uma forma ou de outra, né? Através dessas experiências que nós vivenciamos. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado, né? Então seria uma coisa mecânica, né?
se tivéssemos ali recordações do nosso passado, né? E onde estaria o mérito das nossas escolhas? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. É uma reflexão que ele faz sobre tudo que ele fez, das escolhas, enfim, tudo que se passou, né? Então quando chegasse ali e fizesse ele fosse ali tudo passado ali como se fosse um vídeo, alguma coisa assim, para que ele pudesse ali ver, refletir sobre tudo aquilo, né? Tudo é posto como uma reflexão, né? Vê as faltas cometidas e as que são causas de seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las, né? Então, isso é interessante, né? Você vê que tudo é feito ali com uma programação, né? Uma ajuda, enfim, né? Tudo bem posto ali, mas temos o direito das escolhas, né? Isso a gente não deve se esquecer. E o mérito dos caminhos. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Então ele reflete, vê que falhou e pede uma nova existência para tentar trabalhar isso novamente, né? Mas ele sai mais fortalecido, porque ele passou por experiências, ele não cometeu só erros, ele também teve acertos, ele buscou outros caminhos, né? Então ele angariou sentimentos, compartilhou com os outros experiências e tudo isso contribuiu para que numa outra encarnação ele pudesse trabalhar aquilo que acabou ficando, que ele não teve, que nós não tivemos forças, né? Porque todos nós passamos por essas situações, então é necessário que tenhamos outras encarnações, porém saímos mais fortalecidos, né? Passaremos por outras dificuldades, mas não da mesma forma, né? Também adquirimos ali alguns méritos. Procura provas semelhantes àquela que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento. Pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição, né? Então, olha aí, a intuição que nos vem das nossas escolhas, né? Nos direciona muitas vezes das que ele cometeu, ou seja, né? Então, um espírito ali, um anjo da guarda, vamos dizer assim, que reencarna ali um espírito mais próximo, né? Com uma condição mais equilibrada, para que possa auxiliar numa outra encarnação e fazer com que ele fazer com que nós passando pelas situações na qual erramos ou na qual precisamos nos melhorar, né, recebamos ali intuições do plano espiritual, né, porque todos nós somos espíritos encarnados, lógico, vivendo aqui as nossas necessidades, né, reencarnatória, mas nós estamos reencarnados. Essa mesma intuição é o pensamento. Então, aonde mantemos contato com o nosso anjo da guarda, vem através dos pensamentos, né? Através desses pensamentos nós somos intuídos, podendo ser de uma natureza boa, de uma ajuda ou não, né? Ligado àquilo que nós estamos buscando e fazendo, ou seja, o nosso livre-arbítrio, tá? Então, por isso que nada é imposto, tá? Seja na questão da reencarnação, das nossas vivências, né? Então, nós, através dos nossos pensamentos, né, nós estamos afinando ali com outras mentes, tá? Então, é por isso que é importante nós buscarmos uma sintonia com os nossos amigos espirituais, através da prece, dos nossos esforços, das nossas lutas, né, para que nós tenhamos, né, possamos receber essas intuições dos nossos amigos espirituais nos auxiliando referente aos perigos, né? Então, a ajuda sempre vem, né? Então, chegamos no mesmo ponto, ou seja, da ajuda, né, que jamais nos falta. O desejo criminoso que frequentemente vos assalta,
ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, né? Então, achamos, né, o auxílio dos nossos familiares, dos nossos pais. Na verdade, essa questão da consciência, desses pensamentos, a voz da consciência que nos fala, que nos adverte perante o perigo, né, os perigos de seguir caminho outro, está ligado diretamente às nossas vidas pretéritas, né? Essa voz da consciência que Deus nos alerta sobre os caminhos, né? Aquelas sensações, né? Então, refleti bastante sobre isso, né? Vós que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriores cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, elevar-se-á a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, né, tentar fazer o melhor que nós pudermos, da forma que nós pudermos, né? Saber que os nossos pensamentos, eles têm uma força muito grande, porque nós recebemos ali intuições dos nossos amigos espirituais, ou então né, de formas não tão ou então de formas difíceis, né, pensamentos difíceis, tudo vai de acordo ali com a nossa sintonia. Então nós não podemos culpar o outro, né, porque na verdade quem busca essa sintonia somos nós, né. Todos nós emitimos e atraímos para nós de acordo com aquilo que nós estamos buscando, querendo, desejando, né? E aí nós recebemos essas intuições através dos nossos pensamentos. Então, a cada encarnação, nós erramos, acertamos, mas o importante é que nós aqui estamos tendo essa oportunidade. Então, se no dia de ontem aconteceram outras coisas, né, difíceis, enfim, se não acertamos, se erramos, se convivemos com erro, com a culpa, vamos começar agora, né, buscar novos caminhos, novas etapas, né, assim como o Chico nos disse, que o que passou a gente não vai poder voltar e remediar, mas nós podemos começar agora e buscar novos caminhos, né? Então, esse recomeço está sempre ao nosso alcance, seja em cada encarnação, seja a cada momento, seja a cada dia, vamos recomeçar, porque a partir do momento que nós buscamos trabalhar, buscamos esse recomeço, né, nós recebemos essas intuições, recebemos que são essas sensações, essas vozes da nossa consciência nos auxiliar. É lógico que devemos sempre refletir por tudo aquilo que nós estamos pensando e buscando, tá? Não simplesmente aceitar por palavras bonitas e belas, mas saber o conteúdo dessas informações, sentir, analisar, refletir, ter uma fé raciocinada, tá? Isso é muito importante. Não simplesmente aceitar tudo, mas muito pelo contrário. Refletir e analisar se aquilo me convém, se aquilo me fará bem. E com certeza vamos desenvolvendo aí conosco esse livre-arbítrio de uma forma que vá nos auxiliar muito em nossa encarnação. E aí, se nós mantivermos a nossa força, a nossa coragem nos nossos dias, buscando sempre as melhorias, né, não desistindo, né, muito pelo contrário, não vamos desistir, vamos continuar, com certeza sairemos mais fortalecidos dessa encarnação e tudo o que aqui fizermos, todas as nossas conquistas e vitórias nos auxiliarão no dia de amanhã. Mas para que ocorra o dia de amanhã é preciso que nós possamos fazer por hoje, tá? Então, as encarnações são importantes? Sim. Temos uma programação? Sim, né? Temos ajuda? Sim. Então depende de nós. Vamos fazer o melhor que nós pudermos hoje e com certeza estaremos aí nos predispondo a fazer aquilo que prometemos lá do outro lado, tá, pessoal? Então, é muito importante essas reencarnações, essa vida que temos. E cada encarnação nós temos ali a bênção do esquecimento para, através de
nossas ações, nossas atitudes, trazendo essas intuições boas, possam nos auxiliar em nossas escolhas. Então é isso. Então vamos encerrar, agradecendo sempre a Deus e a Jesus, pedindo que nos ampare, que nos fortaleça em nossos dias, que tenhamos força e coragem. Obrigado, Senhor, por tudo que nos é ofertado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos, que Jesus abençoe os nossos corações e que possamos por alguns momentos sentirmos mais intensamente a presença dos benfeitores amigos a nos guiar. Muito importante esse momento em que nos reunimos para a leitura do Evangelho, para uma prece, nesse momento que o mundo está passando de um aprendizado intenso, muito importante reservarmos alguns minutos para essas reflexões. Acalmar o nosso coração, refletir, buscar a Deus, isto com certeza vai nos fazer muito bem. Iniciando com a leitura sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a afabilidade e a doçura. É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia é apenas uma máscara para os externos, uma roupagem cujo corte bem calculado disfarça as deformidades ocultas. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando fala face a face, transforma-se em dardo venenoso quando falam por trás. A essa classe pertencem ainda esses homens que são benignos fora da casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e os subordinados suportarem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Não ousando impor sua autoridade aos estranhos que os colocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Aqui eu mando e sou obedecido. E sem pensar que poderiam acrescentar, e sou detestado. Então, meus amigos, não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se de hipocrisia. Aquele que verdadeiramente a afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmente. É o mesmo para o mundo ou na intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Muito claro esse texto, né? Esse capítulo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, nos fala da afabilidade, da doçura, da paciência, obediência, resignação. Então, são sentimentos que, se nós desenvolvermos verdadeiramente, não perdemos mais, são conquistas, né? É que, na verdade,
ainda não temos esses sentimentos muito fortes em nossos corações, né? A gente tenta ser afável, dócil, mas de vez em quando vem ali o comportamento totalmente contrário. Estamos em aprendizado, mas o caminho é esse, é desenvolver essas atitudes junto a todos que convivem conosco. A afabilidade e a doçura, né, como nos fala aqui nesse trecho do Evangelho, nos convoca a uma grave reflexão. Uma reflexão que está no sentido de que, tendo nesse capítulo nos dado Jesus uma metodologia de bem viver na Terra e nos mostrar o quanto podemos aliviar as nossas dificuldades e necessidades, aprendendo com o Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, a desenvolver em nossas almas esse conjunto de qualidades que formam uma virtude, a mansuetude e a brandura. No capítulo 17 do Evangelho, ele nos convida, né? O título é Sede Perfeitos. E no item que fala da virtude, nos esclarece que a virtude é um conjunto de qualidades. Certamente um ser afável e doce muito conseguirá na conquista do bem conviver, não é verdade? Com certeza, porque todos vão estar ouvindo, estão receptivos aos seus ensinamentos. Todos nós gostamos de ser bem tratados. Todos nós gostamos de atenção, de carinho, de compreensão, de tolerância, enfim, de todo um clima de amor e de fraternidade. No entanto, para que tenhamos tudo isso, é necessário se faz que também nós estejamos dispostos a desenvolver esses sentimentos que queremos em relação a nós, não é? Fazer aos outros o que quererias que vos fizessem, já nos aconselhou Jesus. E o que fazemos? Fazemos o contrário, tratamos as pessoas muito mal, né? Não tratamos com carinho, com tolerância, compreendendo e perdoando quantas vezes forem necessárias, como Jesus nos ensinou. Nosso comportamento é muito errado. Fazemos a eles o que não gostamos que façam conosco, não é? Então a gente tem que estar relembrando o tempo todo isso, esse ensinamento. Mas vamos pensar um pouquinho mais, refletir, né? Porque esses 20 minutos é para que a gente possa refletir, aproveitar esses pequenos instantes para que a gente possa não só decorar aquilo que está no Evangelho. Muitas vezes a gente já leu muitas vezes esse texto, mas a gente não parou para pensar o que eu tenho feito no meu dia a dia com relação a essa questão da afabilidade e doçura, né? Eu estou mais dócil, mais afável nos últimos tempos? O Emmanuel, ele sempre nos pede, né, para fazer esses questionamentos, principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita há muito tempo. Por que será que desejamos tudo isso e, no entanto, se torna tão difícil para nós mantermos estados de alma de tolerância, de ternura, de afabilidade, de doçura? Por que temos tanta dificuldade em ter um clima de equilíbrio? Pensando em tudo isso, a gente pode tirar uma conclusão de que não valorizamos esses aspectos. Eles ainda não fazem parte das nossas aspirações, porque a partir do momento em que tivermos como objetivo o desenvolvimento de uma vida interna rica, certamente conseguiremos movimentar a nossa alma, as nossas emoções, não é? Nós aprendemos, sabemos o caminho, mas não nos esforçamos por colocar em prática.
Essa é a dificuldade do ser humano em geral. Nesse sentido, receberemos da espiritualidade amiga que nos acompanha, né? Nós temos o nosso espírito protetor, amigos queridos que estão na espiritualidade, e eles estão ali acompanhando o nosso projeto reencarnatório. E nós recebemos os recursos necessários para que possamos desenvolver esses sentimentos que fazem parte do nosso eu profundo, mas que estão, na grande maioria, soterrados pelos condicionamentos do mundo e por nossas emoções do cotidiano. E nós temos que cultivar esses sentimentos para facilitar a nossa convivência uns com os outros. Então, a leitura de hoje, ela nos faz refletir no quanto confundimos esses sentimentos. Porque não necessariamente para sermos afáveis, precisamos estar com um sorriso nos lábios. Não é sermos fingidos, né? Fingir um sentimento que não existe em nós. Mas sim no dinamismo das nossas emoções. Nós temos uma mensagem no livro Mãos de Luz, que a autora nos fala que nosso campo emocional foi feito para ser ampliado. E quanto mais nós darmos amor, quanto mais trabalhamos no bem, mais esse campo emocional se dilata. E como resultado, nos sentimos plenos, porque está se processando o dinamismo das nossas emoções. E se não agirmos assim, se ficarmos intolerantes, incompreensivos, impacientes, nosso campo emocional se atrofia, por ser contrário ao seu mecanismo natural, e será expressado na forma de carência. Então, esse é o motivo pela qual muitas vezes nos sentimos carentes, porque não estamos cuidando do nosso campo emocional. Ele precisa ser dinamizado e não abandonado por nós. Nós abandonamos, né? Essa questão emocional, espiritual. Então, nesse raciocínio, nesse esclarecimento, nós conseguimos entender a grande sabedoria do Mestre Jesus, quando fez da mansuetude, da passividade e da moderação uma lei, condenando toda forma de violência. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. É difícil porque o nosso orgulho, a nossa vaidade nos faz ter atitudes incompreensivas, né? Mas lembre-se, nós fomos criados para amar. Mas nós temos vergonha de sentir, né? Nos sentimos envergonhados de amar. A gente tem vergonha de ser educado, de ser cortês. Achamos que vamos, né? Uma expressão vulgar, pagar mico. Eu tenho que provar que eu estou certo, gritando, né? Brigando. E com isso, acabamos desprezando as riquezas do nosso mundo interior e tirando de nós mesmos a alegria de ser feliz. Entendem? Isso não é falta de autoestima? Tão falado essa palavrinha, né? Autoestima. Então vamos lembrar mais uma vez que pacificidade não é ser pacífico e nem ser omisso, né? Vamos pesquisar o que quer dizer a pacificidade, para não confundirmos, por exemplo, impulsividade e agitação, ou ainda ansiedade com dinamismo. É diferente, não é? Confundimos a sensibilidade com suscetibilidade. Confundimos humildade com servilismo. Então, o ser humano ele confunde muito os significados desses sentimentos e aí nos perdemos, né?
colocamos tudo isso para que possamos refletir que muitas vezes os conceitos divinos não coincidem com os conceitos humanos e é preciso que tudo esteja muito claro em nossa mente para que possamos trabalhar esses conceitos e depois administrarmos com equilíbrio as nossas emoções, que mais tarde se tornarão sentimentos verdadeiros em nós. O universo está aí, nos convidando a trabalhar. É o universo da nossa alma. Temos o potencial divino em nós, sob a direção e os preceitos do Mestre Jesus em nossas vidas. E tudo isso nos mostra a grande necessidade do autoconhecimento, porque não basta conhecermos esse código divino se não sabemos como dinamizá-lo em nós, no nosso dia a dia, na relação conosco, na relação com o outro. Identificarmos quem somos, o que sentimos, o que pensamos é fundamental para que possamos processar em nós essa grande transformação que certamente se dará cedo ou tarde, querendo ou não. Então, que Deus possa nos ajudar sempre, que Deus possa iluminar as nossas mentes e que possamos buscar na oração os recursos espirituais que vão dilatar a nossa mente, para que possamos aprender ideias e pedirmos ajuda aos nossos protetores espirituais, né? Ao nosso espírito protetor amigo que nos acompanha a encarnação toda, que ele nos faça ver com coragem, sem cultivar sentimentos de culpa, sem medo, enxergar verdadeiramente aquilo que necessitamos ver para que possamos conseguir realizar essa tarefa de transformação, que é o objetivo da nossa existência. Então, é fazer muita prece, refletir, usando os recursos da determinação, né? O objetivo tem que ser de alcançarmos esse grande empreendimento da nossa transformação moral, que trará para todos nós sucessos. Na questão do Livro dos Espíritos, 919, o sábio Santo Agostinho nos dá uma metodologia e os passos de como fazê-lo. Conhecimento de si mesmo. E que possamos ter forças para não sermos mal-humorados nem impacientes, porque tudo isso certamente se refletirá no futuro em doenças físicas que nos trarão mais sofrimento. Joana de Ângeles, grande orientadora do Divaldo, nos diz que quando assim agimos, estamos sofrendo o sofrimento do sofrimento. Olha só, é bem assim, né? A gente entra num processo ali tão difícil, quando a gente entra na tristeza, no mau humor, na impaciência, sofrendo o sofrimento do sofrimento. Lembrando também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando a gente fala sobre as causas atuais das aflições, quantas angústias nós criamos pela nossa forma de proceder, pela nossa imprudência, imprevidência, não é? Isso mostra que a maioria dos nossos sofrimentos foram criados por nós. Passamos muito tempo analisando o outro, exigindo do outro, impondo ao outro, e esquecemos de cultivar o nosso universo interior. Então é isso que temos que refletir e que Deus nos auxilie a todos para que a gente possa estar muito consciente das nossas atitudes, do nosso comportamento e que nos tornemos pessoas da paz. Que haja paz em nossos corações. Se encontrarmos o significado da verdadeira felicidade da paz, automaticamente seremos afáveis e dóceis com todos que conviverem conosco. Então, nós te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estudo, dessas reflexões, e sigamos em frente, confiantes.
que Deus está a nos amparar em cada momento. Uma boa noite a todos e daremos continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite.